Olá, eu sou a professora Lidiane e hoje vamos iniciar a aula 1 do canal Além dos Limites. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos fazer a definição de uma função. Observe a tabela a seguir. Ela mostra medidas de lados de quadrados e seus respectivos perímetros, que é a soma de todos os lados da figura. Podemos relacionar esses valores usando um diagrama de flechas. Veja, neste diagrama, o conjunto A representa o conjunto dos números que expressam a medida do lado de cada quadrado. E o conjunto B representa o conjunto dos números da medida dos perímetros dos quadrados. Podemos ainda estabelecer uma relação entre os dois conjuntos por pares ordenados, cada um da forma x, y, em que o primeiro termo é um elemento do conjunto A e o segundo termo é um elemento do conjunto B, mas em uma relação exclusiva, lado e seu perímetro. Essa relação é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, em que indicamos A vezes B, em que todos os elementos do conjunto A estão associados a algum elemento do conjunto B e que representamos simbolicamente da seguinte maneira. Relações especiais entre determinados objetos, como as medidas dos lados do quadrado e seu perímetro, são denominadas funções. Em linguagem formal, dizemos que uma relação é uma função f de A em B, se e somente se associa cada x pertencente a A com um único y pertencente a B. Ou seja, para todo x pertencente a A, existe um único correspondente y pertencente a B. Assim, denominamos x de variável independente, é o domínio da função, e y de variável dependente é a imagem de x segundo a função f, ou seja, y depende de x. No exemplo acima, a medida do perímetro está em função, dependendo da medida do lado do quadrado. A função f pode ser representada por f de x ou y. Assim, f de x é igual a y. Forma de representar uma função. Intuitivamente, nós podemos pensar em uma função como uma regra usada para associar a cada valor do argumento x um único valor f de x, pertencente a um dado conjunto. Aqui nós temos f de x igual a 2x mais 3. É a lei de formação da função. Abaixo, uma tabela com alguns valores de x e seus respectivos f de x. Mais à direita, temos um gráfico em um sistema de eixos x e y, que é uma reta crescente. Gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Do outro lado, temos uma outra relação de função, um conjunto de pares ordenados. Mais abaixo, temos um diagrama de flechas, onde todos os elementos do conjunto A estão relacionados a um único elemento do conjunto B. Outros exemplos de funções representadas por suas leis de formação. A primeira é a lei de formação de uma função qualquer. Y é igual a 5x menos 2. A segunda é a fórmula para calcular o montante no regime de juros compostos. M é o montante, C capital, I taxa de juros, N é o número de períodos do tempo. A terceira fórmula também representa uma função, e ela serve para calcular o volume de uma esfera. O volume depende da variável independente R, que é o raio da esfera. A última, área do cilindro, depende da altura e do raio, ou seja, uma função com duas variáveis independentes. Mas nem sempre a função ela é apresentada na forma y igual a f de x. A função, na sua forma implícita, como nesse exemplo, x² vezes y mais 3 vezes x igual a 5, mas que pode ser reduzida na forma y igual a f de x igual a 5 menos 3x sobre x², com x diferentes dizeres. Para isso, basta isolar a variável dependente y no primeiro membro, assim. 3x irá para o segundo membro com a operação inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo.
Depois é a vez de x² que está multiplicando o y, então ele passa dividindo, que é a operação inversa. Daí nós temos a variável dependente de forma isolada. Lembrete, a divisão de um número que não é nulo por zero, ela é indefinida ou impossível. A divisão de zero por zero é indeterminada. Assim, todas as vezes que houver uma incógnita no denominador, devemos garantir que ele não zere. No caso dessa fração ao lado, o denominador é x². Logo, x não pode ser zero. Outra coisa, fração é a razão, é a divisão entre dois números. Então, não podemos ter um denominador igual a zero. Agora nós vamos ver como isso tudo funciona na prática. Então, temos aqui o nosso primeiro exercício. Dados os conjuntos A, menos 3, menos 2, 0, 1, 5, e B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escreva as relações pelos pares ordenados R, X, Y, pertencente ao produto cartesiano A por B, tal que Y é igual a X mais 2. E verifique se R representa uma relação de função de A em B. Então, aqui temos duas perguntas. A primeira, nós temos que usar a lei de formação. Y é igual a x mais 2. Então, vamos pegar todos os elementos do conjunto A e vamos somar mais 2 e encontrar a sua imagem. Se o x é igual a menos 3, somando 2, a sua imagem é menos 1. Então, o y vai ser igual a menos 1. Se o x é igual a menos 2, mais 2, a sua imagem vai ser 0. Se o x é 0, somando 2, a imagem é 2. Se o x é 1, a imagem é 3. Se o x é 5, a imagem é 7. Então, temos aqui uma relação de pares ordenados. Menos 3, menos 1, 2 e 0, 0 e 2, 1 e 3 e 5 e 7. Veja que todas as imagens, né, pertencem ao conjunto B. Então, nós podemos sim dizer que R é uma relação de função, já que todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente no conjunto B. Exercício de número 2. Analise os diagramas abaixo e veja quais representam funções. Então, vamos começar aqui pela letra A. Veja que todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente em B. Então, sim, letra A é função. Letra B. Veja que nem todos os elementos do conjunto A têm correspondente em B. Então, não é função. C. Veja que todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente em B, mesmo que esse correspondente seja igual para todos, tá? Então, nesse caso, é sim uma função. Diferente da letra D, que apesar de todos os elementos do conjunto A ter um correspondente, veja que tem dois elementos que têm dois correspondentes. Então, a letra D não é função. Vamos agora para os dois últimos exercícios dessa aula. Exercício 3. Uma função polinomial do primeiro grau é definida por f, r em r, tal que f de x é igual a 10x menos 3. Qual é a imagem do número 1,5 para essa função? Veja alguns termos técnicos. Função polinomial do primeiro grau. Como a nossa lei de formação da função é f de x igual a 10x menos 3 e a variável x é como se ela estivesse elevado ao expoente 1, então a função é do primeiro grau. R em R está dizendo que os números, tanto x quanto o f de x, pertencem ao conjunto dos números reais. Então, temos aqui a nossa lei de formação e nós queremos saber a imagem para o número 1,5, ou seja, vamos pegar a lei de formação e substituir o x por 1,5. Então, ficará f de 1,5 é igual a 10 vezes 1,5 menos 3. Fazendo os cálculos, 10 vezes 1,5 dá 15, menos 3 é 12. Então, temos a imagem 12 para o número 1,5. Exercício 4.
siderúrgica fabrica pistões para montadoras de motores automotivos. O custo fixo mensal de R$ 950 inclui compras de energia elétrica, de água, de impostos e salário. Existe também um custo variável, que depende da quantidade de pistões produzidos, sendo a unidade R$ 41. Considerando que o valor de cada pistão no mercado seja equivalente a R$ 120, monte as funções custo, receita e lucro. Então, vamos começar pelo custo total. O custo total tem a ver com o custo fixo de R$ 950, mais o custo variável. Esse custo fixo não muda, independente da montadora produzir ou não as peças, ele vai gastar R$ 950, mais 41 por peças produzidas, por isso que é 41 vezes X, dando o total do custo. A função receita depende do valor vendido por peça. Se cada peça for vendida a R$ 120 e você vender as X peças produzidas, então temos uma receita 120 vezes X. A função lucro é uma diferença entre a receita e o custo. Se você recebe 120x, mas tem um gasto, tem que tirar o gasto, a diferença seria o lucro. Assim encerramos a aula de hoje, espero que você tenha gostado. E não perca a aula de número 2 sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Até lá!